Estamos iniciando mais um vídeo do nosso canal, do seu canal Curso Bíblia hoje e começamos mais um capítulo do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. É o capítulo 13, vamos iniciar agora a parábola do semeador. Acompanhe conosco esse estudo, é o seu curso bíblico, o seu estudo bíblico, onde você pode interagir, participar, tirar suas dúvidas, aprender mais e juntos assim a gente poder crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Para iniciar esse curso, que tem com a seguinte ideia, é sempre bom lembrar, né? Como a Bíblia pode ajudar você em todas as áreas da sua vida hoje. Vou pedir ao nosso missionário Guilherme para estar orando. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, oramos neste momento, Deus, para que cada vez mais a Tua Palavra ela venha encontrar lugar em nossos corações, Amém. para que venhamos crescer, Pai amado, nos frutos do arrependimento, Amém. em frutos também do Teu Espírito Santo, para que cada vez mais venhamos se parecer contigo e proclamar da Tua Palavra, do Teu Evangelho, viver diariamente, Pai amado, Tua vontade. Amém. Essa oração eu te faço, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Vou estar lendo aqui a partir do versículo 1 de Mateus, capítulo 13, a parábola do semeador, que diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves a vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Muito bem. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Muito interessante, né, meus irmãos? A gente perceber, né, que multidões o cercavam Jesus naquele momento, na praia, né, um lugar onde Jesus costumava estar ensinando junto com os pescadores ali, pessoas humildes, simples. Jesus estava diariamente se comunicando, se relacionando com eles. E Jesus, né, ele criou um método maravilhoso que a gente conhece como parábola, né, ilustrações, o qual Jesus usava para falar acerca do reino de Deus, né, ou seja, do mesmo assunto que a gente tem visto nos outros capítulos, a ênfase de Jesus sobre o reino dos céus, o reino de Deus, a sua vontade, o seu domínio, a sua presença. E ele tem falado sobre isso, e agora ele usa uma parábola, né, para falar sobre esse reino, né? E aí ele falando sobre o reino, ele começa a falar sobre a questão do semeador que saiu a semear, né? Entendemos que esse semeador, ele está falando dele mesmo, né? Aquele que veio do céu, aquele que realmente estava ali na terra como Salvador, como Mestre, como Senhor, semeando, né? Falando sobre a boa nova do Evangelho, sobre a boa nova do reino, e compartilhando, né, e jogando essas sementes maravilhosas da palavra do Senhor, onde ele estava andando e caminhando, né, eu acredito justamente também para tentar explicar algumas questões, alguns questionamentos dos próprios discípulos, né, de que por que uns rejeitavam, outros aceitavam, né, porque uns faziam isso, outros faziam aquilo, outros negavam, outros não criam. Então Jesus, através dessa parábola, ele tenta justamente explicar essa situação, e aqui ele vai deixando bem claro, né, que ele usa essa parábola, né, justamente porque as pessoas entendiam, era de fácil, né, de compreensão. Aí imagina, né, a gente aqui falando sobre uva, né, manga, plantações, irrigações, né, seria muito fácil para vocês entenderem, né, essas ilustrações, porque é a vivência de vocês diária. Da mesma forma, Jesus, ele entende o povo, ele entende ali a cultura, então ele fala coisas que vão facilitar, né, o entendimento daquele povo, sempre procurando facilidade, né, sempre nesse meio de comunicação. Então ele usa essa questão da semeadura e ele deixa bem claro, né, que ele ia semeando, falando sobre o reino de Deus, sem escolher, sem acepção de pessoas, né,
E onde ele ia caminhando, ele ia jogando essa semente como semeador, né? Como você, talvez que já tenha plantado alguma coisa, provavelmente, né? Você sabe muito bem que depois de arar a terra, você simplesmente vai ali jogando as sementes, né? E vai ali caindo na terra, esperando ali dar frutos. Mas você sabe que nem toda semente ela vai frutificar, e algumas delas vão infelizmente se perder no caminho e tudo mais, né? E isso a gente vai ver depois nos outros versículos, quando os discípulos questionam. Mas devemos entender isso, né? Que Jesus ele usa uma linguagem simples para falar com o povo, e a gente também deve entender sempre, né, a casa onde a gente está, a pessoa que a gente está se relacionando, para que a gente venha falar de forma sempre mais simples, para que a pessoa venha entender sobre o reino de Deus. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Vamos continuar aprendendo com o próprio Jesus aqui, quando os discípulos vão até ele, no versículo 10, diz assim: Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. 13. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. E aqui Jesus, antes de ele começar a esclarecer a parábola sobre o questionamento dos discípulos, porque ele fala ao povo por parábolas, ele diz: olha, vocês devem se alegrar por isso, né? Porque a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Então, quando a gente ouve ou lê Jesus falando isso, dá uma impressão de que o Senhor ele deu privilégio a alguns e a outros não, né? É tanto que no versículo 14, que eu gostaria também de esclarecer nesse estudo de hoje, quando Jesus fala, cita a profecia de Isaías, que ele diz: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. E ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Aparenta também, né, Guilherme, que Jesus está falando aqui, uma citação, uma passagem, que ela parece que é algo que é da vontade de Deus, que assim seja, né? Que as pessoas ouçam, mas não entendam, que vejam, mas não percebam. Mas na verdade é uma profecia que está cumprindo algo que ia acontecer no tempo de Jesus e até a sua volta, quando as pessoas darão ouvidos a outras coisas, seus prazeres, seus sonhos, o nosso ego falando mais alto, buscando a nossa vontade. Assim a gente ia fechar o coração para a vontade do Senhor. Que nessa não é a vontade do Senhor, que a gente feche o nosso coração para Ele. Como em outras passagens da Bíblia, em que a gente vê o desejo do Senhor que todos venham a se salvar, que todos venham a conhecer a verdade. Mas, infelizmente, pela dureza do coração do homem, essas profecias acabam se cumprindo, né? Eles acabam dando ouvido a outras coisas a não ser a palavra do Senhor, a verdade do Evangelho de Cristo. E quando Jesus cita essa profecia, e ele diz lá no 16: Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem, né? Não só a gente está vendo aqui de forma literal, ver e ouvir, mas Jesus está dando uma ênfase que felizes são aqueles que estão realmente dispostos a ouvir, com o coração aberto e os ouvidos atentos para seguir os ensinamentos do Evangelho precioso, eterno de Cristo.
Amém? Vamos continuar a leitura a partir do 17. Acompanhe conosco, Mateus 13, agora no verso 17, que diz: Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas sufocam, tornando-se infrutífero. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Muito bem, vemos aqui agora a explicação, né, da parábola que Jesus inicia ali no versículo 1 deste capítulo, dando início a uma série de parábolas. E a gente entende, né, aqui que Jesus, em sua paciência, né, falando para os discípulos, né, pessoas que, infelizmente, assim como nós, né, às vezes passamos muito tempo e temos dificuldade em entender as coisas do reino de Deus, entender a vontade do Senhor, em conhecer o próprio Cristo, assim como esses discípulos, eles tiveram essa dificuldade, passaram muito tempo com Jesus, mas não entendiam absolutamente nada daquilo que Jesus estava falando e fazendo. Então Jesus, com toda a paciência, ele explica, dizendo, deixando bem claro, né, que existe diversas situações, ou seja, existe diversos corações, né, que vamos encontrar e que ele mesmo encontrou diante da caminhada, diante dessa semeadura, né, o qual iniciou com Jesus, né, e hoje, né, nós, a partir da vontade dele, a partir da capacitação dele, nos tornamos também, né, esse semeador que fala da palavra dele, que fala dos ensinamentos dele. Então ele vai dizer, deixando bem claro no versículo 19, né, que existe aquele, né, que ouve a mensagem do reino, mas não entende absolutamente nada, né? E o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Ou seja, existe agora uma explicação dizendo que existe um maligno que realmente ele, com todas as suas forças, ele tenta, né, realmente não deixar, né, essa compreensão alcançar a mente dos ouvintes, a mente daquele coração que recebeu a mensagem. É mais ou menos alguém vir para a igreja, né, ouvir aquela exposição da palavra, ouvir o evangelho verdadeiro e tudo mais, e sair daqui até tentando, querendo entender, mas aí recebe um convite para ir no bar e tudo mais, e muitas vezes acaba esquecendo daquilo que ouviu e não retorna jamais, né? Ou seja, o inimigo armou ali uma situação para que aquilo que ele ouviu fosse arrancado, né? E aí Jesus também vai deixando bem claro que existe aquela semente que cai em um terreno pedregoso, né? Mas ele até ouve, né? Recebe com alegria, mas ela não tem raiz em si mesmo, né? Ela não se aprofunda, fica na questão superficial, né? Quando vem aquela tribulação, aquela perseguição, ela não resiste, né? Ela não suporta, porque até achou o evangelho bonito, atraente, né? Legal, talvez a primeira vez que ele ouviu, ela achou, né, uma forma legal, mas quando passou a viver, descobriu o custo, a renúncia, né? Ou seja, as dificuldades, né? A perseguição que Jesus nos deixou bem claro queríamos enfrentar, ela simplesmente deixa de lado. Existe também aquela situação da preocupação, né? Existem pessoas que recebem o evangelho, né? Que, ou seja, escutam o evangelho genuíno, mas acaba se preocupando, ou seja, acaba recebendo os cuidados deste mundo, né? E acaba se acomodando, né? Entrando em seu coração também, como espinhos, né? Aquelas ervas daninhas que acabam juntamente com a flor, né? Ou seja, não deixa nem a flor brotar de vez, né? Fica só atrapalhando, né? É mais ou menos isso, né? Não deixa realmente o Espírito Santo conduzir as nossas vidas, mas aquele cuidado do mundo fica no coração daquela pessoa que ouviu e não deixa de fato ela se converter, entregar a sua vida a Cristo. E a última, né? A melhor notícia, sem dúvida, é aquele que recebe com todo o seu coração a mensagem e frutifica, ou seja, frutos de arrependimento, e acaba se convertendo verdadeiramente, né, ao Senhor, e acaba compartilhando. E tenha certeza que esse semente chegou ao seu coração, é sem acepção de pessoas, e Cristo conta com você também para pregar esse evangelho. Amém. Deus abençoe a todos.